Estou aqui com a Laina, treinou comigo na gestação. Conta um pouquinho da tua história. Mãe de primeira viagem. Desde o começo, quando eu descobri o José, eu comecei a ir atrás de tudo que precisava. Eu marquei logo a primeira consulta com o obstetra, mas fui pesquisando na internet também. E uma das primeiras coisas que eu vi foi sobre o exercício físico. Você já treinava antes da gestação? Eu ia, vez ou outra. Era matriculada na academia, mas não tinha aquela constância. Sim. Não ia com tanta constância assim. Na gravidez, quando eu soube da gravidez, eu vi sobre a importância do exercício físico, mas eu fiquei com aquele receio também, né? Porque as pessoas, principalmente assim, os familiares mais velhos, dizem que tem que descansar, Repousar, que tem que ter esse repouso, tem que evitar esforço. Então, antes da minha primeira consulta, eu já segui alguns médicos no Instagram e eu vi que todos recomendavam. Importante isso, né? Porque tem alguns médicos hoje em dia que ainda fogem um pouco dessa atualização e recomendam o repouso. E me diz, tu teve algum sintoma no começo da tua gestação que tu ficou preocupada, algum sangramento ou não? Ou foi uma gravidez tranquila, de risco habitual? Foi uma gravidez tranquila. E quais eram as tuas principais dúvidas em relação ao exercício físico nessa fase? Nessa fase eu tinha muita dúvida sobre qual tipo de exercício podia, a intensidade, a execução, porque assim, como eu não era muito assídua na academia, eu tinha medo de fazer alguma coisa errada. Eu pensava que exercício de gestante era aquela coisa mais leve, mais tranquila. Que era só um alongamento, uma bola, uma caminhada. Isso, eu imaginava assim. E quando tu começou a treinar, como foram os teus primeiros dias, assim, que a gente iniciou no treino? Como foi pra ti? Na verdade, desde a nossa avaliação, né, que tu já me explicou tudo direitinho, eu já tive a noção de que não necessariamente ia ser essa coisa leve e tudo, e que ia ser exercício mesmo. Sim. Desde os primeiros exercícios, eu me senti muito bem. Me sentia muito bem, porque a gravidez, ela traz um cansaço pra gente, traz, assim, Sim. uma indisposição. Então, nessa época eu sentia cansaço, eu sentia muito sono, eu comecei a me sentir mais disposta, as dores também, eu sentia muita dor na lombar, desde o começo da gravidez eu sentia muita dor na lombar. Tudo que a gente fazia, desde os alongamentos, os exercícios em si, me deram muita disposição, tirou meu medo também, né, de Sim. que tinha medo, dizia assim, até a escada, o povo falava que, não é bom ficar subindo escada, e lá eu fazia, botava pra fazer vários minutos de escada. Era verdade. Fez escada, muito bem. Esteira com inclinação. Esteira com inclinação, então me fez muito bem. O meu sono, minha disposição, e todo mundo que me via assim, elogiava, sabe, porque dava de ver que eu tava com muita disposição. Sim. Que eu não tive também retenção de líquido, não fiquei inchada. Desde assim até... porque José nasceu com 40 semanas, então com 40 semanas eu tava fazendo tudo. E tu teve normal ou cesárea? Como foi isso? Eu me preparei para o parto normal. Só que aí eu entrei em trabalho de parto. Quando a bolsa estourou, eu tive a dilatação, cheguei até os 8 centímetros, mas por conta do batimento cardíaco do José, a orientação, a gente teve que ir para cesárea, né, para não correr nenhum risco, mas foi tudo tranquilo, o tempo todo foi a equipe excelente, foi um parto assim humanizado, apesar de ter sido cesárea, o meu obstetra maravilhoso, que inclusive sempre perguntava sobre exercício físico, foi assim que me incentivou muito também a fazer exercício físico. Sim. Era um dos pilares que ele cobrava, ele batia na tecla Era mesmo da necessidade. Dr. Marcos Sina. Isso. E aí, mas foi super tranquilo o parto. E aí tu também era acompanhada por outros profissionais, né? Fazia fisioterapia pélvica. Né? Como é que foi essa união assim dos dois exercícios para ti, né? Com a fisioterapia e o exercício físico? Eu acho que foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha gravidez.
tanto a fisioterapia pélvica quanto esse acompanhamento contigo nos exercícios, porque me prepararam muito, tanto durante a gestação, para cada fase que eu estava vivendo, né? Cada trimestre teve um tipo de acompanhamento, tinha seu tipo de exercício. E para o parto também. Sem dúvida, eu não me arrependo nem um pingo de ter investido nisso, porque me aliviou muito. Além de ter toda essa questão da saúde, também tinha muita questão mental, né? De reduzir a ansiedade, de saber que eu estava acompanhada de bons profissionais que se preocupavam, que estavam ali fazendo o melhor e de acordo com as minhas necessidades, que não era... Isso que me preocupava muito, de não ter uma receita pronta, assim, para qualquer pessoa. Eu sabia que tudo ali, cada exercício, tanto contigo quanto na fisioterapia, era de acordo com as minhas necessidades, com o que eu estava sentindo no dia. Eu lembro que... foi muito bom também essa integração, porque eu lembro que quando... eu tava com minha mobilidade do quadril, teve uma época que eu tava com a mobilidade do quadril, precisava melhorar. E tanto lá na Fisio, ela conversou contigo e vocês adequaram isso. É importante ter esse trabalho multidisciplinar. Isso. E ter o contato mesmo com os profissionais para a gente poder saber, de fato, o que está acontecendo e cuidar da gestante da melhor forma possível dos dois lados. Dos dois lados. É muito importante. E me diz uma coisa, quando tu foi procurar um personal para te atender nessa fase, tu se preocupou em procurar alguém que estava realmente, que entendia da fase gestacional e de te acompanhar nessa fase? Sim, sim. Porque é importante, né? Tu ficou com receio de procurar alguém que, será que vou procurar um personal, mas talvez não saiba me conduzir da melhor forma? Sim, minha primeira preocupação foi isso. Eu queria alguém que me acompanhasse de perto e que tivesse essa experiência com gestante. Sim. E fizesse os exercícios, que me auxiliasse na execução e que realmente tivesse esse acompanhamento de perto com essa experiência, voltado para essa fase da minha gestação. E o que tu falaria para as mulheres hoje que estão gestantes, que não estão treinando e qual é a dica, o que tu falaria para elas em relação a isso? Se eu pudesse falar, eu falaria para começar o quanto antes, porque como eu disse, como eu já descobri minha gravidez, eu já estava com algumas semanas, já estava por volta de 8 semanas, eu consigo ver a diferença de quando eu não treinava no começo da gestação e depois que eu comecei a treinar. Então foi muito bom pro meu sono, eu não tive problema de sono, eu me sentia tranquila aquele momento que eu tava lá. Era um momento teu, né? Era um momento meu, eu me sentia bem. E eu não tive intercorrência na minha gravidez, até a questão do peso também. Foi um ganho controlado. Tu ganhou até quantos quilos? Eu ganhei 11 quilos. 11 quilos. 11 quilos. E aí, foi um ganho controlado. Tu começou com quantos quilos antes de gestar? Tava com quantos quilos? Quando eu comecei, eu tava com 62. Aí chegou tava com 62. Mas eu já tava com sobrepeso. Sim. Porque eu não tinha esses hábitos assim... saudáveis. Tão saudáveis. A gestação para mim foi, inclusive, o início disso. Porque eu me habituei. E ter esse acompanhamento foi muito bom, porque antes eu ia sozinha pra academia e nem todo dia eu tinha aquela motivação, e eu ia, às vezes, fazer de qualquer jeito. Então, a gestação pra ti foi o ponto inicial pra tu começar a melhorar mais teus hábitos alimentares, de exercício físico. Isso. Não só por ti, mas por José também. Por José. Mas foi um ponto importante. Inclusive, foi quando eu realmente comecei a ir com assiduidade, não faltar. E fazer tudo direitinho. E José tá aí lindo, forte, né? Forte, saudável. Esse, que sorriso lindo. Mas é isso, gente. Obrigada, Laina.
E vamos continuar agora no pós-parto, No voltar aos pós-parto. treinos, né? Agora José já vamos tá voltar. grandinho. E agora a gente vai voltar com tudo. Com tudo. Com tudo. É isso. Dá um tchauzinho lá, José.